A vida do crente é uma vida diferente da vida do mundo, porque um dia nós fomos recebidos, no reino de Deus, nós tivemos a oportunidade de sermos chamados filhos de Deus. Ele nos concedeu, através do seu grande amor, a palavra do Senhor fala isso, Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, de sermos chamados filhos, não mais servos. E com esse presente de passarmos a ter uma paternidade espiritual, de Deus poder nos chamar de filhos, a gente chamar Ele Abba, Pai, a gente assume também algumas responsabilidades. Você e eu, nós assumimos responsabilidades espirituais. Não dá para ser crente de qualquer maneira. Já que é para ser crente, a gente tem que ser crente de verdade. E existe um termo bíblico que, de certa forma, resume todo esse pacote de nova vida em Cristo, a forma como a gente deve se portar, a nossa conduta, que é santidade. E é a respeito disso que nós vamos falar aqui nessa manhã, a respeito da santidade na vida do crente. Porque muito tem se falado a respeito de tantas coisas, de batalha espiritual, de prosperidade financeira, o Evangelho tem sido pregado a respeito de adoração, mas se existe um fundamento na vida do crente que não pode ser esquecido, é a respeito da santidade. Eu e você temos que ser santos em meio a um mundo tenebroso ao qual a gente vive. Santidade não é opcional na vida do crente. Santidade não é algo supérfluo, não é algo que está em segundo plano. A santidade é prioridade para nós agradarmos a Deus. Se eu sou crente, se eu sou cristão, eu tenho que buscar a santidade na minha vida. Você tem que buscar santidade na sua vida. É isso, na verdade, que é viver o verdadeiro Evangelho de Cristo. Não se engane. A gente pode se envolver em vários ministérios na igreja, você pode possuir vários talentos aos quais você exerce dentro da igreja, talvez você cante bem, talvez você toque bem, talvez você tenha o dom de organizar, cuidar das crianças, trabalhar na cantina, limpar a igreja. Glória a Deus, a igreja precisa de trabalhadores, mas a verdade é que às vezes a gente pode fazer isso e não estar em santidade, escondendo um pecado na nossa vida. E a gente acha que está agradando a Deus, é fácil se envolver com a obra de Deus, mas a gente deve também se envolver com as causas de Deus, com os princípios de Deus. E isso se resume em santidade. Vamos abrir a palavra em 1 Pedro 1,14. Nesse mundo ao qual a gente vive, onde está tudo ficando meio neutro, nós vivemos um mundo que não existe mais muitos extremos. Então a gente corre o risco de se tornar também um crente, um tipo de crente neutro. A Bíblia tem outro termo para esse tipo de crente, ela chama de morno. É o crente morno. Só que o crente morno, Deus vomita o crente morno. 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Pois está escrito, sede santos, pois eu sou santo. Uma vez que vocês chamam Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, portem-se com temor durante a jornada terrena de vocês. Olha que tremendo. Aqui, então, Pedro está falando que existia um estilo de vida outrora
ao qual esses crentes do passado viviam, e nós também tínhamos um estilo de vida antes de Jesus. É o estilo de vida que bate no mundo aí hoje, não é? Tem um modo de se viver no mundo, onde às vezes as pessoas tentam ser boas por uma questão de índole, por uma questão de caráter, por uma questão de criação. Mas a verdade é que o mundo, a peneira do mundo, deixa passar muitas coisas que não agradam ao coração de Deus, por mais bonzinho que a pessoa tente ser. Mas nós, como os cristãos, nós temos que entender que Deus requer qualidade. Quando você e eu vamos comprar alguma coisa, a gente não tenta escolher a melhor qualidade de produto, de acordo com a sua capacidade financeira. Se você vai lá na quitanda ou na feira, então a gente fica lá escolhendo as frutas e as verduras, porque a gente quer a melhor. Não é assim? Em se tratando de igreja, a palavra do Senhor revela que Deus procura um tipo de crente, um tipo de adorador, que adorem ao Pai em espírito e em verdade. É esses os quais o Pai procura. E aqui joga esse ensinamento: sede santos, pois eu sou santo. Essa raiz da palavra santo na Bíblia, que é kadosh, significa separado, escolhido. E Deus está falando assim: vocês sejam um tipo de crente, um tipo de igreja escolhida, separada do mundo, que destoe do comportamento do mundo. Essa é a raiz de santidade, que faça a diferença, que tenha algo a mais, que não seja igual todo mundo. Porque você não é todo mundo, você é escolhido como filho de Deus. E do mesmo jeito que os nossos pais falavam, a gente falava, mas todo mundo vai. Qual era a resposta do pai? Mas você não é todo mundo. E Deus está falando aqui para a gente a mesma coisa. Mas todo mundo, Deus, mas no mundo todo mundo faz dessa maneira, todo mundo age dessa maneira. No mundo é o normal. Mas você não é todo mundo. Você seja separado, você seja santo, porque eu sou um Deus santo. E nós, como igreja de Cristo, a gente corre o risco de entrar na moda do mundo. Porque antes, meu irmão, deixa eu te falar, graças a Deus eu nasci num lar cristão. E quando eu era criança, a gente sabia quem era crente e quem não era crente. A começar pela roupa, né? Então a pessoa andava de terno, as mulheres andavam de saias, tinham cabelão. Então tinha os crentes, né, do bairro. Ah, fulano, que fulano? O João, o João crente. O João que é crente. E a gente sabia, porque a igreja destoava no exterior do mundo, né? As pessoas eram diferentes. E a gente sabia quem era crente e quem não era crente. Na escola, os amiguinhos já sabiam, falavam para mim, não, a gente vai, mas o Marcelo não vai, porque ele é crente. Né? Já sabia, tinha que destoar. E hoje, glória a Deus, porque o Evangelho tem se propagado no nosso país. O Evangelho tem sido bem aceito nos dias de hoje. Mas a gente corre um risco de viver um tipo de crente genérico. Todo mundo, às vezes a pessoa nem é da igreja, e ela conhece o linguajar, glória a Deus, né? Ela conhece o está amarrado em nome de Jesus, ela conhece o sangue de Jesus tem poder. Talvez ela nem saiba a profundidade, o peso dessas palavras, mas o cristianismo está no nosso dia a dia. E assim como no passado existiam o católico não praticante, hoje a gente corre o risco de viver o crente não praticante.
Ele entende, ele aceita de bom grado a palavra de Deus, mas não vive o que está na Bíblia. E nós temos que nos policiar. Ainda Deus requer santidade, porque Deus não mudou. Deus ainda requer que nós sejamos separados. O povo de Israel chegou num lugar onde tinha um povo meio esquisito. A terra prometida, o território de Israel, estava em meio a nações que prestavam culto a outros deuses, que tinham comportamentos totalmente depravados na idolatria, na área sexual, nas relações com seus povos vizinhos. Não havia honestidade, não havia integridade, havia a lei do mais forte naquela nação. E até a palavra fala que Deus manda o povo de Israel para lá e tira aquelas nações por causa do pecado daquelas nações, que era muito grande. E Deus fala para eles: eu estou mandando vocês para aquele lugar, mas vocês não se misturem com aqueles povos. Sejam santos, porque eu sou santo. Essa palavra que Pedro cita aqui, em 1 Pedro 1, 14 até o 17, é extraída do Velho Testamento, onde Deus falou isso para o povo de Israel: sejam separados daquelas nações, porque aquele povo é um povo que não me serve, aquele povo é um povo diferente, aquele povo tem um costume errado. E a gente tem que se policiar, porque nós também vivemos a terra prometida de Deus. Eu creio que o seu lar é a sua terra prometida, o seu trabalho é a bênção de Deus na sua casa, mas nós temos povos nos rodeando que têm costumes errados. E a gente tem que se policiar para que essas coisas não entrem na nossa casa, para que essas coisas não venham na nossa vida. E viver em santidade é tremendo, porque através da santidade nós ganhamos intimidade com Deus. Através da santidade a gente tem autoridade espiritual para bater de frente contra o inimigo. É através da santidade que nós afloramos os dons espirituais da nossa vida. Só através dela que a gente pode conquistar o mundo espiritual. No mundo espiritual, não existe a questão de poder aquisitivo, não existe a questão de influência, de inteligência. O que te dá poder no mundo espiritual é santidade. Através da santidade, então, a gente conquista espaço no mundo espiritual. É diferente do mundo natural. Porque no mundo natural existem armas naturais, mas as armas da nossa milícia não são naturais, são espirituais. E é através da santidade que a gente conquista as coisas. Santidade é estar separado. Santidade é conduta, é ação, é modo de se portar. Fugir do pecado, buscar as coisas de Deus. E nós vivemos na graça. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não por obras para que ninguém se glorie. Todo aquele que crê em Jesus e o confessa tem o poder de ser salvo. Pela graça, dom imerecido de Deus. Mas, a partir do momento que a gente recebe a graça de Deus, é natural que a nossa conduta se transforme, meu irmão. Entenda isso. Não tem como uma pessoa realmente aceitar Jesus e não viver Jesus. Ela só aceitou Jesus se ela passa a viver Jesus. E viver Jesus é viver em santidade. Eu não faço as coisas de acordo com o que agrada o coração de Deus para ser salvo. Porque eu sou salvo, eu faço as coisas que agradam a Deus. Entende? Porque muitas vezes as pessoas entendem errado. Se ela é salva, se ela aceita Jesus, então ela pode continuar no erro, mas ela já está salva. Ela recebeu Jesus, ela confessou Jesus, um dia ela fez uma oração numa igreja, então ela pode passar a ter uma conduta toda errada, mas ela vai ser salva. Se você recebe Jesus de verdade mesmo, se você entende o sacrifício dele na cruz por você, naturalmente você quer agir de acordo com a vontade de Deus. Então a nossa batalha não é
para garantir salvação, mas para agradar o coração do Deus que nos salvou. Imagina se você tivesse a oportunidade de dar algo para Deus que Ele queira, que Ele estivesse procurando. É igual, eu imagino que seria a mesma coisa que tentar dar um presente para alguém que tem tudo. De repente você vai convidado para uma festa, para uma pessoa que tem muito dinheiro, e parece que ela já tem tudo, e é difícil achar um presente. Não é? Para agradar aquela pessoa. Por quê? Parece que ela aparenta já ter tudo. Mas imagina dar um presente para Deus, que criou tudo. Ah, se eu descobrisse algo que Deus estivesse procurando para eu dar para Ele. Deus procura verdadeiros adoradores. Entende? Vou agradar o coração de Deus, vou dar um presente que Ele está procurando. Ele quer isso, Ele requer isso. O Deus que faz tudo por mim, o Deus que me salvou um dia, eu descubro que Ele está precisando de alguma coisa, opa, é isso que eu vou batalhar na minha vida para fazer. E na nossa jornada, na nossa conduta, na nossa atitude de cristão, a gente vai acumulando horas de voo com o Senhor. E essa obra, a nossa vida, um dia também vai ser avaliada. Abre comigo em 1 Coríntios 3, 11. 1 Coríntios 3, 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada, porque o dia, com D maiúsculo aí, né? O dia a trará a luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construir permanecer, esse receberá recompensa. Se o que alguém construir se queimar, esse sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo, como alguém que escapa através do fogo. Meu irmão, o que a gente está construindo pode ser ouro, pode ser prata, pode ser pedra preciosa, pode ser madeira, pode ser feno e pode ser palha. E aqui é interessante, né, que Paulo vai construindo um gradiente de qualidade. Pode ser ouro, não vai cair na qualidade? Pode ser prata, pode ser pedra preciosa, pode ser madeira, pode ser feno, pode ser palha. O que a gente está fazendo hoje vai ser mostrado à luz naquele dia. Aquele dia trará à luz a nossa obra e ela vai ser avaliada. Que qualidade de obra você tem construído? Pensa agora. Qual é a qualidade da obra que eu tenho construído? Será que é ouro? Será que é prata? Pensa agora, se você fosse pegar a sua vida, a média da sua vida, do seu estilo de vida, do seu relacionamento com Deus, faça esse exercício mental. E você fosse colocar numa dessas categorias, onde ela estaria? Ouro, prata, madeira. Não, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha? Pensa bem. Eu creio que a gente pode sempre dar algo mais para Deus. Mesmo que talvez você ache que seja ouro, você ainda pode melhorar. Se você estiver no extremo de qualidade A, glória a Deus, se você tiver. Se sua obra é ouro, meu irmão, glória a Deus. Mas talvez a sua obra seja palha. Mas existe esperança também, porque Deus nos traz aqui para a gente aprender. Ele só repreende aquele que Ele ama, só puxa a orelha daquele que Ele ama. E ainda há tempo de mudança. Um dia
Não vai mais dar tempo da gente refazer isso aí. Jesus volta, aquele dia, né? Por isso que está com letra maiúscula aí, esse dia é o dia da volta do Senhor. A palavra fala que Ele vai vir como ladrão. Ladrão por quê? Porque vai ser de forma inesperada. Num abrir e fechar de olhos. Assim como um relâmpago que sai do Oriente e se põe no Ocidente, assim vai ser a vinda de Cristo. A vinda de Cristo, meu irmão, vai ser no momento em que a gente acha que Ele não vai vir. É isso que a palavra fala. Todo mundo vai estar vendendo, vivendo a sua vida. Aí Jesus voltou, ó. E quem vai se levantar e falar, não, Jesus, mas não era a hora ainda. Quem vai questionar Deus? Só Ele sabe a hora. Jesus falou que não foi revelado nem a Ele, né? Só o Pai sabe aquele dia. Mas a verdade é que Ele virá. Que eu não seja pego de surpresa construindo uma obra de palha. Que você não seja pego de surpresa construindo uma obra de palha. Santidade vai melhorando a qualidade da nossa obra. Essa obra que está elencada aqui nesse capítulo, em resumo, é santidade. Quanto mais santo eu sou, melhor é a qualidade da minha obra. Eu me lembro que quando eu voltei do encontro, não sei se a maioria aqui passou pelo encontro, né? Que agora a gente chama fogo no altar, né? Na minha época era encontro que chamava. E foi tremendo na minha vida. Eu fui impactado mesmo. Porque, como eu disse, eu cresci num lar cristão e eu vivia os princípios da palavra de uma maneira rotineira, quase religiosa. Mas no encontro foi um grande divisor de águas para mim. E a partir daquele encontro que eu tive com Deus, nos dias que se sucederam aquele final de semana, como eu fiquei atento nessa questão de santidade, me policiando nas palavras, nas atitudes, aproveitando as oportunidades que Deus me dava para falar de Jesus. Eu creio que muitos viveram isso aqui também, né? Estava conectado com o trono, então eu andava na linha, pianinho. Sabe quando você entra no esquadro? Não vou aqui porque eu estava cheio de Deus. O Espírito Santo tinha me impactado demais. E então eu me policiava a cada passo, porque eu tinha entendido a obra de Jesus por mim, eu tinha sido tocado por Ele. Então eu estava ali, vivendo cada minuto, buscando a Deus de verdade, em santidade, sendo crente de verdade, sabe? E com o passar do tempo, eu percebi que aquilo foi esfriando, e a gente vai aceitando algumas coisas na nossa vida. É incrível como o mundo rouba a santidade da gente, não é? Se você se propõe a um processo de santificação, não. A partir de hoje, eu creio que isso venha acontecer nas nossas vidas, em nome de Jesus, a partir de hoje, porque Ele está trazendo essa palavra. E a gente vai decidir aqui nessa manhã, em nome de Jesus, vamos ser mais santos. Meu irmão, você vai sair daqui e essa santidade vai ter que começar vai estar sendo posta à prova. Sabe? Nos olhares, nos pensamentos, as propostas do inimigo. Você liga a televisão, já está querendo ferir sua santidade. Num comercial, às vezes não é nem no programa que você está assistindo, no comercial já fere sua santidade. As palavras do mundo, o linguajar do mundo, as conversas das pessoas. O mundo suga a santidade da gente. Por isso que de tempos em tempos Deus bate nessa tecla. Igreja, sede santos, porque eu sou santo. A gente vai sendo roubado, a nossa santidade vai definhando, meu irmão. E a gente corre o risco de aceitar as coisas do mundo na nossa vida, dentro da nossa casa, através da nossa televisão. A gente vai deixando o mundo entrar na nossa vida. Mas, em nome de Jesus, nessa manhã, seja o momento da gente limpar essas coisas na nossa vida.
Mais uma vez, eu quero ser santo, porque meu Deus é santo. Quero renovar esse compromisso que eu tenho com Ele de santidade. Se precisar me arrepender do que eu tenho feito, eu me arrependo. Se precisar mudar alguma coisa, eu mudo, mas eu quero ser santo, porque o meu Deus é santo. A gente vive uma batalha dentro da gente. Abre comigo, por favor. A palavra fala que a carne milita contra o espírito. Gálatas 5, 16. Gálatas 5, 16. Não ache que você se torna um super crente. Não se ache, não. Isso aí não acontece comigo. Eu já atingi um grau de maturidade eclesiástica espiritual, então eu não sou mais atingido pelas coisas do mundo. Meu irmão, então você não é um ser humano. Porque a palavra fala que nós temos uma batalha diária dentro de nós. Gálatas 5,16. Porque vos digo isso, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito, o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas. E aí ele traz uma lista de obras da carne. Mas aí também fala mais para frente. Mas o fruto do Espírito é, e traz uma lista do que o Espírito faz na nossa vida. Você tem uma luta diária dentro de você. O quanto mais rápido a gente entende isso, mais rápido a gente passa a lidar. Entenda, você não vai alcançar um grau de maturidade espiritual que você não vá mais sofrer tentações. Você não vai alcançar um grau de maturidade espiritual no qual você não vai mais ter vontades erradas. A carne milita contra o espírito. Mas à medida que a gente vai se santificando, buscando a Deus, deixando o pecado, o Espírito Santo passa a ter mais lugar dentro de nós. E a gente passa a ouvir mais a voz do Espírito e menos a vontade da carne. É isso que acontece. Quando a gente está em santidade, não é que a gente não tem as vontades da carne, mas elas ficam em segundo plano. Quando a gente está em santidade, o inimigo oferece o prato de lentilha, mas a gente decide não comer o prato de lentilha. Entenda isso. Quais são as suas vontades, as concupiscências da sua carne, as áreas que o inimigo te tenta? Você tem que buscar a Deus, entrar em santidade, para um dia você ficar forte, para resistir a elas e não ceder a essas tentações. Elas vão continuar batendo na sua porta. E digo mais, o inimigo não traz coisas novas. É impressionante como ele sempre bate na mesma tecla na nossa vida, para tentar derrubar a gente em pecado. É impressionante como ele não age de forma nova. Ele sempre está batendo no mesmo ponto. Mas tem fases da nossa vida na qual a gente está em santidade, buscando a Deus intensamente, se policiando no pecado. Então o Espírito Santo nos fala, cuidado, não caia nisso. E a gente ouve a voz do Espírito Santo. Não é assim? O Espírito Santo fala com a gente. Fala conosco. Não faça isso. Cuidado. Até aqui tudo bem. A partir daqui já você vai cair em pecado. Não vá nesse lugar. Não converse dessa maneira. Não assista a esse programa. O Espírito Santo falando conosco. A gente recebe o alerta dele. Ora, a gente ouve. E, infelizmente, algumas vezes a gente não ouve.
Mas se você está num processo de santificação, quando aquela coisa surge na sua frente, você se fortalece, você ouve a voz do Espírito e age de acordo com a vontade de Deus. Santificação, então, meu irmão, não é um estado de espírito, não é um nirvana, né? Não é um estado que você chega de muita meditação, então aí você entra num êxtase. Não, meu irmão, santificação é no dia a dia, é nas decisões. A santificação é prática. Ah, não, mas vai acontecer algo espiritual, eu vou ser cheio do Espírito Santo, ele vai derrubar as coisas no ambiente onde eu estou, então eu vou entender que não é para eu fazer. Não, o Espírito Santo fala no seu coração e você age. Isso é santificação. O Espírito Santo te dá um toque. Marcelo, isso não, vai por aqui, não vai por ali, não fala dessa maneira. O Espírito Santo vai dando toque, eu vou ouvindo a voz do Espírito Santo e vou agindo. Eu já estou em santificação. Já estou agindo em santidade. E isso vai trazendo autoridade para a minha vida. Entende? Não ache que santificação é uma coisa, depois de tantos anos de crente, depois de você ler a Bíblia 10 vezes, então eu vou alcançar um nível de maturidade e vou alcançar a santidade. A santidade está no dia a dia, no canal que eu assisto, na palavra que eu falo com a minha esposa, nas decisões que eu tomo, na minha maneira de me portar, nas coisas que eu olho. Está aí, de forma simples. Mas cada momento em que o Espírito Santo fala e eu obedeço, eu vou me tornando mais santo, mais separado do mundo, até o ponto em que essas coisas vão continuar me rodeando, mas elas não vão mais me afetar, porque o Espírito Santo está forte em mim. Eu estou dando lugar ao Espírito Santo e não à minha carne. Entende? E isso é para todos nós, mesmo que você se converteu ontem, se você está aqui nessa manhã e se converteu há pouco tempo, meu irmão, santidade está nos detalhes da nossa vida. Ou se você já é o crente mais velho aqui, com mais tempo de casa, santidade está nos detalhes, nas nossas decisões. E aqui é bênção porque a palavra de Deus ela é muito didática, ela fala quais são as obras da carne. Olha aí, o que não é estar em santidade? Dá uma olhada, a gente está em Gálatas, amém? Estão acompanhando comigo? Nós estamos em Gálatas 5, começamos no 16, e aí você vai vendo, mas as obras da carne são reveladas. É fácil entender as obras da carne, elas são manifestas. O que é não estar em santidade? Imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Simples assim. Se essas coisas estão na nossa vida, eu não estou em santidade. Mas então o que é santidade? Aí continua, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus já crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos. O Evangelho é tão simples, e às vezes a gente quer complicar as coisas. Está aqui o que é ser santo. Vamos rejeitar a carne, meu irmão. Vamos dar mais espaço para as coisas do Espírito Santo. Às vezes a gente tem a oportunidade de manifestar o fruto do Espírito, e aí, por causa da nossa dureza de coração, a gente ouve a carne. Às vezes você está num momento em que chega uma pessoa para conversar com você, dando um exemplo, né? E aqui fala sobre o fruto do Espírito é amabilidade,
por exemplo, bondade, né, que é mansidão. E a gente não age de forma amável. Principalmente se é mais perto da gente, e a gente está naquele dia mal, né? A gente perde a oportunidade de ser amável. Já perdi a oportunidade de manifestar o fruto do Espírito. Bondade, às vezes a gente vê uma pessoa necessitada, você tem condição de ajudá-la, e a gente deixa aquela oportunidade passar. Não é uma pessoa boa. E tantas outras coisas aqui, né? Alegria, às vezes a gente tem a oportunidade de expressar alegria. Você está num ambiente de felicidade, e às vezes você está bravo com alguma coisa, perdeu a oportunidade de ser feliz, né? Perdeu um dia para ser feliz. Está tão divertido, todo mundo dando risada, e você lá, bravo com aquela causa lá, perdeu a oportunidade de ser feliz, mais um dia ser feliz. Estou te dando exemplos de como que o fruto do Espírito está no nosso dia a dia. E isso trata das coisas do exterior. Trata das coisas por exemplo, são coisas perceptíveis para as pessoas que estão ao nosso redor. É isso que vai fazer com que a gente seja santo, seja separado. Lembra lá do começo? Que a gente seja aquele crente diferente, mais do que na roupa, mais do que no cabelo, que era no passado. Com esse tipo de conduta, as pessoas passam a perceber a diferença na gente. As pessoas passam a perceber, você é diferente, você tem alguma coisa diferente. Por quê? Porque você, ao invés de ser mau, você é bom, ao invés de ser ríspido, você é amável, ao invés de você ser infiel, você é fiel, ao invés de ser descontrolado, você tem domínio próprio. E a pessoa percebe, você é diferente, hein? O que tem em você? Aí você tem a oportunidade de falar de Jesus para ela. É a unção de Deus sobre a minha vida. Um dia eu fui comprado por um preço, e esse preço de sangue me deu a oportunidade de se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa diferente. E aí o Espírito Santo te usa. Nós somos carta aberta e lida por todos os homens. A palavra de Deus fala que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Jesus falou isso. Amém? Vocês lembram desse texto? Está em Mateus 5. Mateus 5 fala isso. Sejam o sal da terra e luz do mundo. E aí Jesus usa um exemplo extremo. Mas se o sal perdesse o sabor, para que serviria? Pensa nisso. Não é que o sal... Eu nunca ouvi falar que o sal tem a capacidade de perder o sabor. Mas Jesus está dando um exemplo exagerado, né? É uma linguagem bíblica chama hipérbole, quando exagera na maneira de falar para dar um choque. Jesus então dá um choque na gente. Imagina um sal que não salga. Para que serviria? Jesus fala para você jogar fora. Só isso. Ninguém acende uma luz e coloca dentro de uma gaveta. Se você quer acender uma luz, você quer que ela brilhe. Imagine se você acendesse uma luz e o ambiente ficasse mais escuro. Não existe isso. Você acende luz é para ela brilhar. Você coloca sal é para salgar. Ninguém, essa comida está com muito sal, eu vou pôr mais sal. Não. E nem ao contrário. Não, essa comida está sem sal. Eu vou tentar tirar o sal dela. Não. Se você põe sal, você quer salgar. Se você acende uma luz, é para ela brilhar. Você é sal para salgar e luz para brilhar. Tem que fazer a diferença. Se você pega uma porção do mesmo prato, só que você tira antes de pôr o sal. Vamos imaginar um arroz. Pega o arroz sem sal e o arroz, a mesma panela, e no outro você põe o sal. Você vai perceber a diferença. Pega um quarto, entra no quarto escuro, depois você acende a luz, não dá aquela diferença?
Eu e você somos sal da terra, luz para o mundo. Tem que ter alguma diferença. E a pergunta que fica é, será que onde a gente chega como sal, a gente dá aquele tempero? Quando a gente chega no ambiente e a gente brilha, a luz de Jesus brilha, o ambiente fica melhor, mais iluminado. Tem uma visão espiritual, amém? Você chega, o ambiente iluminou? E se eu sou sal, eu tenho que salgar. Se eu fosse açúcar, eu ia adoçar, mas eu sou sal, então eu tenho que salgar. Eu sou luz, então eu tenho que brilhar. É a minha missão, é a sua missão. Não é fácil. A gente vai batalhar nisso, meu irmão, até a volta de Cristo. Até a volta de Cristo nós vamos estar batalhando nesse processo aí de ser sal, entendendo o que é ser sal e ser luz. Mas a gente tem que almejar isso. Não fique na zona de conforto aí. Eu sei que essa cadeirinha aí é confortável, né? É gostoso sentar nessa cadeira confortável. Mas a gente não pode ficar na zona de conforto espiritual. Espera aí, alguma coisa tem que ser diferente na minha vida. Eu tenho que agir de modo diferente. Abre comigo em Mateus 6. Mateus 6. 33. Mateus 6,33, a palavra do Senhor diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Aqui vem o mandamento, e aí vem a promessa. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus estava falando de coisas materiais, né? Roupa e alimento. Se você ler depois os versículos anteriores, vai falar disso. Ele dá o exemplo do passarinho, né, que não planta, não colhe, e Deus abençoa o passarinho. E também dá exemplo do lírio, que não tece roupa, mas nem Salomão, em seu tempo de glória, se vestiu tão dignamente quanto um lírio, né? Se Deus faz isso, a erva do campo, que hoje é e amanhã não é, quanto mais a nós, os filhos de Deus. E aqui está falando sobre buscar a Deus em primeiro lugar, e o seu reino e a sua justiça. E as demais coisas não são acrescentadas. A gente vive num mundo que está imerso não às coisas de Deus, às coisas do mundo. Amém? Não é? E Jesus está traçando um paralelo entre as coisas de Deus e as coisas do mundo. E aqui, coisas do mundo, não estou falando de pecado, estou falando as coisas referentes à vida nesse mundo. Jesus estava falando disso, por exemplo, comida, você não precisa pagar suas contas, né? Você não precisa da sua geladeira, sua despensa com coisas para você comer, você precisa se vestir. Deus, será que Deus sabe disso? Claro que sabe. Por isso que Ele deixou registrado essa palavra aqui. Jesus sabia disso? Jesus sabia disso. Mas Ele está falando aqui, olha, eu sei que vocês têm uma vida do dia a dia, de correria, de trabalho, de buscar o ganha-pão, de levar as crianças para a escola, de viver nesse mundo. Mas eu vou contar um segredo para vocês. O segredo da vida abençoada é buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mas e o resto, Deus? As demais coisas vos serão acrescentadas. Tem que ter coragem para viver essa palavra aqui. Porque é muito mais fácil a gente ser tentado a começar o dia já na correria do trabalho, preocupado com as coisas desse mundo, sim ou não? Você já levanta, já é tentado a agir, né, no natural. Não, vamos, que agora é hoje, vamos para cima, vou tentar, deixa eu lembrar o que eu tenho que fazer, eu tenho que levar aquilo, entregar aquilo. Não, busque em primeiro lugar. E é bênção porque aqui não fala só busquem,
o reino de Deus e essa justiça? Porque a palavra fala que aquele que não trabalha, que não coma, né? Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Depois você busca as coisas referentes à vida nesse mundo. Jesus está apresentando para nós um estilo de vida diferente do mundo. Sede santos, porque eu sou santo. Vocês têm um estilo de vida diferente. Sabe aquele... Não sei se você já viu, os islâmicos, eles têm o costume de 3 vezes por dia orar, virado para Meca, né? Que é a capital deles. E onde ele estiver, ele põe o tapetinho dele, ele se ajoelha e ora. Ele não está preocupado com a opinião das pessoas, independe do que ele estiver fazendo, ele vai parar e fazer aquilo ali. É um estilo de vida da religião deles, ao qual ele toma uma decisão de fazer aquilo ali. Daniel orava a Deus, lembra? 3 vezes por dia. E aí vem um edito, não pode orar a outros, não pode pedir nada a nenhum Deus que não seja o imperador. E aí Daniel mudou o estilo de vida dele? Por causa de uma imposição do mundo? Não. Meu irmão, cuidado, porque o mundo jaz no maligno. Então o inimigo vai usar as circunstâncias do mundo para tentar impor goela abaixo, tentar forçar um estilo de vida para a gente se esquecer das coisas de Deus. E é assim mesmo. Hoje já chega o WhatsApp, já chega a mensagem lá no Facebook, já te ligam, você já liga o noticiário que já está conectado com não sei o quê, já é o patrão, já é o cliente, já é tudo. Quer roubar a nossa intimidade com Deus. Se você não se policia, chega o final do dia, você não fez nem as coisas de Deus e nem as coisas do mundo. Não é assim? Parece que os dias estão sendo abreviados. Parece que as 24 horas de hoje em dia já não dá para fazer tudo que a gente fazia antes. Com tanta modernidade, com os meios de comunicação tão rápidos, parece que as coisas andam tão rápidas. No entanto, parece que a gente não dá conta de fazer tudo. Não é assim? Estou falando de santidade, hein? Lembra-se disso, não perca o foco. E aí a gente corre o risco de atropelar as coisas de Deus, atropelar os princípios de Deus, para que dê tempo de tudo acontecer na nossa vida. Porque santidade é fugir do pecado, sim, mas também buscar a Deus. Né? Fugir ao pecado e buscar a Deus. E a pergunta que fica, você tem tido tempo de buscar a Deus? No seu íntimo. Você não pode se contentar em só buscar a Deus aqui na igreja, meu irmão. Não pode, é muito fraco. Você vai morrer de inanição espiritual. Você tem que ter um tempo com Deus durante a sua semana. Você tem que conseguir ler a Bíblia no seu íntimo. Isso é santidade também. Você tem que ter um tempo para orar. Se você não está fazendo isso, Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra. Você tem que melhorar nisso. Isso é santidade. Fugir do pecado, mas também buscar a Deus intensamente. Quanto mais a gente foge do pecado, mais santo a gente é. Quanto mais a gente busca a Deus, mais santo nós somos. E uma coisa ajuda a outra. Quando você busca mais a Deus, você está mais forte para resistir ao pecado. Quanto mais você resiste ao pecado, mais vontade você tem de buscar as coisas de Deus. São prazerosas. Talvez as coisas de Deus não te são prazerosas ainda. Talvez ainda pesa. Quando você vai ler a Bíblia, parece que pesa. Engraçado que não pesa para a gente assistir uma televisão. Não pesa para a gente entrar na rede social, né? É natural. Mas às vezes as coisas de Deus têm tantos empecilhos que se levantam no exterior e no interior. Mas eu quero te dar um conselho.
pastoral aqui. Mesmo que pesado, faça. Daqui a pouco vai ser prazeroso. Porque às vezes a gente quer ter, né? Não, Deus, eu quero servir ao Senhor de todo o coração. Eu quero ter aquele dia perfeito, onde eu tenho tempo para o Senhor, com uma motivação. Meu irmão, mesmo sem vontade, leia a Bíblia. Mesmo sem vontade, ore. À medida que você começar a fazer isso, as coisas vão passar a ser prazerosas, as coisas de Deus. Por quê? Porque a carne milita contra o Espírito. Nunca o bife vai querer as coisas de Deus. Mas à medida que você vai buscando a Deus, o Espírito Santo vai falando mais alto. É igual ao pecado. Na hora que a gente resiste a um pecado por teimosia espiritual, né? Não, eu não vou fazer isso. Mas eu quero, mas eu não vou. Eu quero, mas eu não vou. Não é assim? No começo? Você resiste ali no sacrifício. Você está quase que eu queria, mas não quero. No sacrifício, num primeiro momento. Mas à medida que você vai resistindo, o Espírito Santo vai tendo mais espaço para falar. E até o momento que você resiste sem sofrência. É assim as coisas de Deus. Queria estar chamando o Ministério Coral para ajudar a gente, que a gente está concluindo já. Abre comigo, por favor, meu irmão, o último texto que a gente vai ler é em 1 Tessalonicenses 5, 21. Primeira Tessalonicenses 5, 21. Deus fala que a gente tem que ter um controle de qualidade na nossa vida. Sabe? Tem gente que é criado e vive a gente vai criando, né? Criado no mundo, às vezes, e a gente vive por viver. A gente não tem o hábito de avaliar a nossa vida. Mas, a partir do momento que a gente adotou o estilo de vida de Jesus, a gente tem que passar a ter um controle de qualidade na nossa vida. 1 Tessalonicenses 5, 21. Mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom, né? Tem uma outra versão que fala, retenham o que é bom, né? Afastem-se de toda forma de mal, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, alma e corpo de vocês sejam conservados irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A gente tem que pôr à prova as coisas que chegam na nossa casa. Por exemplo, o que você tem deixado entrar na sua vida? Às vezes a gente não avalia. A gente vai vivendo, a gente aceita tudo, a gente vai e tudo é legal. A gente tem que se policiar, pôr à prova. O que eu permito entrar na minha vida? O que você permite entrar na sua vida? Amizades, conversas, entretenimento, lá na rede social, o que a gente compra para pôr dentro da nossa casa, a roupa que a gente veste, as palavras que a gente fala. Eu me lembro também no encontro que uma coisa que eu passei a me policiar muito depois que eu voltei do encontro é as minhas palavras, a maneira como eu falava, o meu linguajar, o peso de cada palavra. Eu pensava bem antes de falar. O que você tem deixado entrar na sua vida? Ponham à prova, igreja, ponha à prova todas as coisas. Só retenha o que for bom. O que a palavra está falando aqui. E aqui fala que a gente tem que servir a Deus com o nosso espírito, mas também com o nosso corpo e com a nossa alma. Vocês viram, hein? Às vezes a gente acha que a santificação é só espiritual. Meu irmão, no nosso corpo também tem que ter santidade. Na nossa alma, os nossos pensamentos também têm que ser santos.